Boa noite. Eu quero de início agradecer ao Padre Gilson Magno, da Arquidiocese São Salvador, Bahia, se eu não me engano, e ao poeta João Filho pelo convite para participar desse Christian Day do dia 18 de dezembro de 2021. Meu nome é Daniel Maza, eu sou médico, escritor, e eu resolvi trazer, para a gente conversar um pouco nesse dia tão especial, dedicado inteiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, o tema da ressurreição. A ressurreição de Cristo, né, é um dos pilares da nossa fé. E São Paulo apóstolo disse, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, né, abro aspas, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. É claro que nós, como cristãos, nós temos certeza da ressurreição de Cristo. No entanto, se alguém que não professa a nossa fé nos perguntasse quais são as evidências históricas, né, para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, será que nós estaremos prontos para oferecer uma resposta mais convincente do que simplesmente dizer eu acredito ou eu creio na ressurreição? Né? Lembremos que a própria Bíblia ela nos instiga a dar razões da nossa fé. Eu cito aqui a passagem que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, abro aspas, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Reparem, a Escritura diz bem claramente, preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão, né, da esperança que há em vós. A Bíblia nos instiga a responder de modo racional aos que nos questionam sobre a natureza da nossa fé, não só de modo intuitivo. Ela pede, a Bíblia nos instiga a dar uma resposta de natureza racional a quem nos questiona sobre a natureza da nossa fé. Então, o que eu me propus a fazer nessa apresentação é mostrar algumas razões que dão base histórica para a concepção, a nossa concepção cristã de que Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou Cristo dos mortos 3 dias após a sua crucifixão, né? E para fazer isso, então, eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes, né? Essa apresentação em 2 partes. A primeira, eu vou apresentar evidências históricas que apontam para a ressurreição e que precisam ser explicadas. E na segunda parte dessa apresentação, então, eu vou apresentar algumas hipóteses, conversar um pouco sobre algumas hipóteses que são aventadas para explicar essas evidências históricas que apontam para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já dando início, já começando, já colocando aqui de maneira objetiva, quais são, então, as evidências históricas que apontam para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? 3. O túmulo vazio, o fato de o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo ter sido encontrado vazio 3 dias após a sua crucifixão. A segunda são os testemunhos das aparições de nosso Senhor Jesus Cristo, aparições que começam a surgir após a constatação de que o túmulo de Jesus estava vazio, né? E o terceiro fato histórico também que aponta para a ressurreição de Cristo são a própria origem da fé cristã. Então, nesses próximos minutos, o que eu vou fazer então é apresentar dados históricos, né, que dão sustentação a esses 3 fatos. E são fatos.
né? O túmulo vazio, as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo e as origens da fé cristã, a origem da fé cristã, né? São fatos históricos indiscutíveis. O que eu vou apresentar então são dados que comprovam, né, que dão sustentabilidade a esses fatos. E vamos começar então pelo túmulo vazio. Quais são os dados históricos que apontam para o túmulo vazio, para a constatação histórica que o túmulo de Jesus Cristo foi encontrado vazio? São três. Primeiro, o próprio sepultamento do corpo de Cristo. E aí alguém vai perguntar, mas como é que o sepultamento do corpo de Cristo ele prova que o túmulo foi encontrado vazio? Né? E a resposta se baseia no seguinte: se a narrativa bíblica do sepultamento ela for confiável, então o local do sepultamento ele era conhecido tanto por judeus, né, quanto também pelos primeiros seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O local era conhecido. E então, dado que esse local era bem conhecido tanto dos judeus quanto dos primeiros seguidores de Cristo, quando os apóstolos começaram a anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos, o túmulo necessariamente teria que estar vazio. Por quê? Porque, primeiro, se o túmulo não estivesse vazio, os próprios apóstolos nem começariam, né, a pregar, começariam a contar para aqueles primeiros seguidores, os mais próximos de Jesus, que Jesus havia ressuscitado dos mortos, dado que o túmulo ainda continha o corpo de Cristo. Né? Então, o túmulo necessariamente teria que estar vazio. Segundo, ainda que os apóstolos começassem a pregar, a disseminar a informação de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, não estando o sepulcro vazio, as autoridades judaicas facilmente, né, conclamariam o povo e mostrariam o túmulo e diriam: olha, o mestre de vocês não ressuscitou, o corpo de Nosso Senhor, do mestre de vocês está aí, ainda presente no sepulcro, portanto não houve ressurreição. Né? Então esse dado do sepultamento é muito importante, porque ele atesta indiretamente que o túmulo de Jesus Cristo estava vazio. Então, a questão aqui é a seguinte: os relatos bíblicos do sepultamento são confiáveis? A pergunta é essa. A resposta é sim. Isso porque o sepultamento de Cristo é descrito por mais de uma fonte, histórica, e essas fontes históricas são independentes. E quando você tem fontes históricas independentes, uma fonte complementando a outra, uma fonte confirmando a informação de uma outra fonte, então isso dá muita credibilidade à narrativa que é retratada, né, que é relatada naquele documento histórico. Né? E o sepultamento de Cristo, a gente tem pelo menos, no mínimo aqui, duas fontes históricas independentes. A primeira em Marcos, capítulo 15, versículo 46, eu faço a citação, abro aspas: o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Fecho aspas. Aqui o evangelista está se referindo ao qual compraram um lenço fino a José de Arimateia, né, que ficou responsável pelo corpo de Cristo após a descida da cruz, né, e sepultou Cristo num túmulo pertencesse à sua própria família. Né? Então aqui em Marcos capítulo 15, versículo 46, há uma descrição clara do sepultamento. Né? E o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. Há ainda um relato do sepultamento de Cristo em São Paulo, apóstolo. A passagem se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 5, e diz o seguinte, abro aspas: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Observem também aqui que no relato de São Paulo diz claramente que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia.
Então aqui você tem duas fontes históricas independentes e que atestam o sepultamento de Jesus Cristo. E aí, aqui a gente precisa então fazer um parêntese na nossa explanação, pelo seguinte: alguém poderia questionar da seguinte forma, né? Ah, mas eu não concordo com o que você está colocando, Daniel. Esses relatos do sepultamento que você acabou de citar, né, são os dois pertencentes à Bíblia. Ora, por que você então está dizendo que essas fontes históricas são independentes? E a resposta é simplesmente porque são. As pessoas acham que pelo fato de a Bíblia estar reunida em um único livro, ela é um livro único, no sentido de ter um único autor. Eu vou repetir essa frase. As pessoas acham que a Bíblia, pelo fato de estar reunida em um único livro, ela se constitui de um livro único, no sentido de que ela tem um único autor. Mas isso não é assim, né? Eu não tenho aqui, realmente não teria tempo para a gente discutir esse assunto, para entrar, pra me adentrar um pouco mais profundamente nesse assunto. Mas o fato é que os estudos neotestamentários atuais, eles justamente procuram identificar as diferentes fontes dos evangelhos, né, dos 4 evangelhos. E esses estudos, eles têm mostrado que, por exemplo, que a fonte usada por Marcos, né, ela para escrever o seu evangelho, ela é diferente, não é a mesma fonte do que, por exemplo, a fonte a de Paulo, a de São Paulo Apóstolo, para escrever as suas epístolas. E isso, como eu comentei há pouco, reforça muito a confiabilidade das narrativas. Quando você tem uma fonte histórica confirmando informações, né, de outra fonte histórica independente, né? Além disso, a gente tem relatos de algumas passagens dos evangelhos que são também que estão presentes, né, em fontes não cristãs, como por exemplo em Tácito, em Plínio Jovem, em um próprio historiador judeu muito conhecido, Flávio Josefo, né? Eu também não teria tempo para me adentrar um pouco mais nesse assunto aqui. Mas ao final dessa apresentação, eu vou mostrar alguma bibliografia para quem tiver, obviamente, interesse em se aprofundar um pouco mais no tema, para que fique claro, né, para quem resolve estudar um pouco mais e que de uma vez por todas compreenda que os evangelhos, né, os evangelhos presentes na nossa Bíblia, né, eu que volto a dizer, apesar de estar reunida em um único livro, não é um livro único, os evangelhos aqui presentes na nossa Bíblia, eles são, antes de serem textos sagrados, eles são documentos históricos altamente confiáveis. Né? Tão confiáveis quanto, provavelmente muito mais confiáveis do que muitos documentos históricos. Por exemplo, um grande número de evidências mostrando que, por exemplo, os 4 evangelhos canônicos da Bíblia, eles são muito mais confiáveis, por exemplo, do que os documentos que descrevem, por exemplo, a vida do imperador Romano Tibérios, que era imperador na época em que nosso Senhor Jesus Cristo, na época da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Colocando uma coisa bem rapidamente, não teria tempo de me adentrar muito nisso. Os livros que descrevem a vida do imperador Tibérios, eles foram escritos, né, sobre uma certa coerção. Naquele momento histórico, você escrever algo contra o imperador era uma atividade de risco, de vida, inclusive. Né? O imperador poderia lhe mandar, ele condenar à morte por escrever algo contra o imperador. A gente não tem esse tipo de coerção com os autores dos 4 evangelhos. Né? Então, isso também é um dado que reforça essa confiabilidade dos evangelhos. Uma coisa também que a gente escuta, sobretudo de quem ainda é um leigo nessa questão da confiabilidade dos evangelhos, é o seguinte: as pessoas costumam colocar a coisa da seguinte forma: olha, mas a gente não é possível confiar nos relatos dos evangelhos porque foram escritos pelos primeiros cristãos. Né? Então, são informações sobre a religião cristã escritas por cristãos. Ora, isso também é de uma ingenuidade assim
gritante. Por quê? Vamos colocar, vou dar uns exemplos, colocar uma situação hipotética para me fazer melhor entender. Digamos que uma pessoa queira informações sobre, digamos, culinária russa. Onde é que ela vai pegar essas informações? Num livro de culinária russa ou num livro de oceanografia? A resposta é óbvia, num livro de culinária russa. Se uma pessoa busca informações sobre oceanografia, ela vai pegar essas informações, buscar essas informações num livro de oceanografia ou vai buscar as informações em um livro de, digamos, carros, modelos de carros da década de 1980? Obviamente ela vai buscar num livro de oceanografia. Do mesmo modo, se uma pessoa quer buscar informações sobre as origens da religião cristã e do seu fundador, Cristo, ela vai buscar na Bíblia ou vai buscar as informações no Alcorão? Na Bíblia, obviamente. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o fato, né, de o autor escrever um livro de oceanografia, porque ele é um oceanógrafo respeitado, conceituado e, portanto, tem amplo conhecimento do assunto, não faz com que as informações contidas no livro de oceanografia sejam inverídicas. Da mesma forma, o fato de os primeiros relatos sobre a origem da religião cristã, né, e da própria vida de Cristo, do seu próprio fundador, né, serem escritos pelos primeiros cristãos, não invalida aquelas informações, não torna automaticamente aquelas informações como falsas ou não confiáveis, né? Então muitas pessoas não têm essa perspectiva, esse entendimento de como funciona essa questão de documento histórico, de confiabilidade, etc. Né? Bem, então, voltando aqui, fechamos então esse parênteses sobre a confiabilidade dos evangelhos e voltamos então, vamos continuar então falando um pouquinho de outros dados históricos que confirmam o túmulo vazio de Cristo, né? Eu já falei há pouco do sepultamento, e os próprios relatos bíblicos do túmulo vazio também são confirmação de que o túmulo de Cristo foi encontrado vazio. Por quê? Novamente, porque esses relatos são encontrados em mais de uma fonte histórica diferente, né? Eu citaria duas aqui. Primeiro, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 5, abro aspas, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas depois pelos 12. Observem que aqui São Paulo apóstolo não diz diretamente que o túmulo estava vazio, mas ele o faz indiretamente. Observem que ele diz que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Obviamente, quando São Paulo diz que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, ele está diretamente dizendo que o túmulo estava vazio, porque a concepção do primeiro século de ressurreição implicava retorno corporal à vida. Então, obviamente, o corpo não podia estar no sepulcro se Jesus voltou corporalmente à vida, né? A segunda fonte histórica está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 5 a 6. E eu cito, abro aspas: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um homem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar que o puseram, fecho aspas. Observem que no Evangelho de Marcos há uma clara afirmação de que o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo estava vazio. Diz o evangelista: foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar que o puseram. Então, a gente tem aí pelo menos também duas fontes históricas independentes que atestam que o túmulo estava vazio. Essa passagem de Marcos, ela tem uma peculiaridade
que dá muita credibilidade histórica aos evangelhos, né? Pelo seguinte motivo. Observem que o relato, né, de Marcos afirma que o túmulo foi encontrado vazio por 3 pessoas, 3 mulheres mais especificamente. Quais? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Então, aí alguém pode perguntar, mas por que é que esse fato, né, o fato de o sepulcro, de o túmulo ter sido encontrado vazio por 3 mulheres, dá muita confiabilidade histórica a essa passagem de Marcos? Pelo seguinte motivo, a resposta é a seguinte: as mulheres, naquele momento histórico, elas não tinham nenhuma credibilidade, elas eram hierarquicamente inferiores aos homens, né, na sociedade judaica do século I. As mulheres, na antiguidade de modo geral, se você pega também já na Grécia do século IV a.C., desde ali as mulheres elas eram hierarquicamente inferiores aos homens. Na sociedade judaica isso não era diferente. As mulheres hierarquicamente eram consideradas inferiores aos homens. E mais do que isso, na sociedade judaica do primeiro século, as mulheres também não tinham nenhuma credibilidade como testemunhas. Num tribunal, por exemplo, elas não eram consideradas testemunhas confiáveis. Há inclusive uma passagem do historiador judeu Flávio Josefo que coloca isso de modo muito claro, né? A passagem está num livro chamado Antiguidades Judaicas, e eu cito aqui a passagem, abro aspas, que o testemunho de mulheres não seja admitido, né? Então Flávio Josefo é muito claro: o testemunho de mulheres não tem valor, né? Então perceba isso, vamos refletir um pouco sobre esse fato. O evangelista Marcos disse que o túmulo foi encontrado por 3 mulheres. Se esse relato do encontro do túmulo vazio fosse uma falsificação, né, posterior, incluída na escritura, né, na redação do evangelho, né, se fosse uma invenção, né, de um escriba, né, ele certamente, no momento de forjar a falsificação, ele de modo algum ele relataria que o túmulo de Cristo foi encontrado vazio por 3 mulheres. Se o relato fosse falso, o falsificador certamente colocaria, né, descreveria que o túmulo de Cristo tinha sido encontrado por um dos apóstolos, Pedro, quiçá João, o apóstolo amado. Não, o relato é de que 3 mulheres encontraram o túmulo vazio. Então isso dá muita confiabilidade de que o relato ele está sendo fiel ao que aconteceu verdadeiramente. Que o túmulo foi encontrado por 3 mulheres. Ainda que o testemunho das mulheres não seja confiável, o historiador, no caso aqui o evangelista, fez questão de relatar exatamente o que aconteceu. Foram 3 mulheres que acharam o túmulo. Se essa passagem de Marcos, volto a dizer, fosse uma falsificação posterior nas escrituras, o falsificador não teria colocado mulheres como as que encontraram no túmulo, porque o testemunho de mulheres não é confiável. Ele teria certamente falsificado, colocando que o túmulo foi encontrado por Pedro, por um dos outros apóstolos. Então esse é um detalhe muito importante dessa passagem de Marcos, que eu acabei de ler, né? E por fim, né, nós já falamos de 2 dados históricos que apontam para o túmulo vazio, que dão, na verdade, certeza desse fato histórico do túmulo vazio. E o terceiro é a própria reação, né? O terceiro dado é a própria reação das autoridades judaicas ao anúncio da ressurreição. E aqui eu vou precisar então ler uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 11 a 15. A passagem diz o seguinte, eu abro aspas: E quando iam os discípulos, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então o que é que a passagem está dizendo, resumidamente? Que quando as autoridades judaicas, né, foram chamadas, né, e viram o que havia acontecido, as autoridades chamaram os soldados
subornaram esses soldados e disseram, olha, dizem, né, saiam dizendo, né, que o quê? Que vocês, soldados, dormiram à noite, que os discípulos vieram e roubaram, furtaram o quê? O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois eu vou discutir um pouco mais, né, na segunda parte dessa apresentação, sobre essa hipótese do roubo do corpo de Cristo que vem a substituir a ressurreição. Né? É uma hipótese absurda, eu vou discutir isso, como eu falei, na segunda parte, mas o que interessa agora aqui para a gente é o seguinte, observe que nessa passagem do Evangelho, o evangelista deixa claro que a reação das autoridades judaicas foi encontrar uma justificativa para o que os apóstolos estavam dizendo. Né? Ora, se o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo estivesse no sepulcro, então as autoridades judaicas não precisariam encontrar nenhuma justificativa, eles simplesmente conclamariam o povo e diziam, ó, o corpo está aí, né? Não houve ressurreição como os discípulos deles estão por aí pregando. Né? Simplesmente o corpo está aí, não houve ressurreição nenhuma. Mas observem que o evangelista relata que não foi isso que as autoridades judaicas fizeram. Elas chamaram os soldados, subornaram os soldados e disseram, dizei que o corpo foi o quê? Roubado. Então, se as autoridades judaicas estão dando essa justificativa, é óbvio que o túmulo de Cristo estava vazio. Do contrário, volto a dizer, seria simples que os membros, os sacerdotes simplesmente apontassem e dissessem, olha, o corpo está aí. Né? Então, essa também é um dado histórico de muita confiabilidade, né? Que mostra que a própria reação dos sacerdotes judeus foi no sentido de encontrar algum modo de justificar o fato de que o túmulo de Cristo estava vazio. Né? Então esses são os 3 dados históricos que dão sustentabilidade para o túmulo vazio. O sepultamento, né, as informações sobre o sepultamento, né, os próprios relatos bíblicos do túmulo vazio, né, e também a reação das autoridades judaicas quando do anúncio dos primeiros dos discípulos, dos apóstolos da ressurreição. Bom, agora nós vamos passar para o segundo fato histórico, né, que aponta para a ressurreição de Cristo. Nós falamos agora do túmulo vazio, né, são 3, vamos só relembrar: o túmulo vazio, as aparições de Cristo e as origens da fé cristã. Eu já conversei, já explanei um pouco sobre o túmulo vazio e agora vamos falar sobre os testemunhos das aparições. Então, quais são as evidências históricas de que nosso Senhor Jesus apareceu, né, depois de morto, né, a um grupo de seus seguidores? Então, aqui nós temos dois conjuntos de dados. O primeiro são os próprios relatos das aparições, né, que também, novamente, são encontrados em fontes históricas independentes. Uma delas está em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículos 5 a 8. Eu aqui cito, abro aspas, e foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Fecho aspas. Observem que tem um detalhe. Então, aqui São Paulo Apóstolo está dando uma documentação clara de que Cristo apareceu primeiro para Cefas, depois apareceu para 500 irmãos simultaneamente, depois apareceu também para Tiago, os apóstolos, e depois apareceu para ele mesmo, São Paulo. Observem que um detalhe importante nessa passagem de 1 Coríntios é o seguinte: observe que o São Paulo diz o seguinte, vejam, reparem nesse pequeno trecho. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Por que Paulo faz questão de enfatizar que muitos desses 500 irmãos que viram Jesus Cristo ressuscitado ainda estavam vivos? O único objetivo de Paulo aqui é dizer indiretamente o seguinte: essas pessoas foram testemunhas oculares e o que? Muitas delas ainda estão vivas
e podem ser consultadas e podem confirmar o meu relato. Né? Paulo dificilmente, né, diria, né, entraria nesses detalhes de que parte desses 500 irmãos ainda estavam vivos, se ele não tivesse certeza de quê? De que essas pessoas que foram testemunhas oculares, né, da aparição de Cristo confirmariam o que ele está aqui relatando. Né? Essa aparição de Pedro, que Paulo chama de Cefas, né? Paulo se refere a Pedro como Cefas, essa aparição a Pedro também é relatada em uma fonte independente de Paulo, né? Que é no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 34. Eu também leio aqui a passagem, abro aspas, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Pedro. Né? Fecho aspas. E a aparição aos 12, né, é também relatada. Observem que o título formal, né, dos apóstolos não muda. Obviamente não eram mais 12 apóstolos, porque Judas já tinha se enforcado, eram 11, mas isso não muda o título formal, né, dos primeiros seguidores de Cristo. Então a aparição aos 12 é relatada também, como eu falei, também em Lucas capítulo 24, versículos 36 a 53, e também em João, uma outra fonte, capítulo 20, versículo 19 a 31. Eu vou me abster de citar essas passagens, mas apenas para mostrar que nós temos aqui no mínimo 3 fontes independentes para esses relatos das aparições. Né? Um segundo dado histórico também muito importante para confirmar essas aparições é a aparição de Jesus ao seu primo ou irmão. A gente não tem dados históricos que nos permitam afirmar sem sombra de dúvida se é primo ou irmão, Tiago. Né? Então, a aparição a Tiago, por que ela tem uma relevância maior? Explico o motivo. Tiago, ele não acreditava na divindade de Cristo, né, antes da sua morte e ressurreição. Né? As evidências históricas que a gente tem mostram um Tiago que não acredita na divindade de Cristo. No entanto, observe, a gente tem uma informação também vinda do historiador judeu Flávio Josefo, que está no livro, no próprio Antiguidade Judaica, que eu já citei hoje aqui, e que diz que Tiago morreu por apedrejamento, né, por volta do ano 60 depois de Cristo. Agora, a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: o que ocorreu na vida de Tiago, né, que fez com que ele passasse de um cético, né, que não acreditava no seu primo ou irmão, na divindade, né, do seu primo ou irmão, na natureza de filho de Deus do seu primo ou irmão, né, mas fez com que ele fosse condenado e morresse apedrejado por não se abster, né, por não renegar a sua fé. Né? Eu não vejo outra resposta para isso a não ser o fato de que nosso Senhor Jesus Cristo de fato apareceu ressuscitado a Tiago e esse evento mudou radicalmente a vida dele. Né? O mesmo raciocínio, né, esse mesmo cenário se repete também com o São Paulo apóstolo, né, que antes de ter a aparição, né, de encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, era o que? Era um rabino fariseu que perseguia os primeiros cristãos, né, e que teve a vida mudada justamente por uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, essa aparição a Tiago também é muito convincente, né? E dá uma confiabilidade muito grande também ao testemunho das aparições, porque Tiago aparece aqui, nosso Senhor Jesus Cristo aparece aqui para uma pessoa que não acreditava nele, né? E que depois da aparição, a vida desse indivíduo é transformada. Né? Uma coisa importante que a gente precisa fazer logo essa distinção aqui de começo é o seguinte: há uma diferença entre aparições e visões. Né? As aparições de nosso Senhor Jesus Cristo, elas têm uma natureza física, né? Uma natureza corpórea, né? O que é diferente das visões. Por exemplo, tem uma visão, que é bem conhecida, uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 a 56, que é uma visão de Jesus Cristo, que é tida por Santo Estevão, né, que é um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Eu vou até citar essa passagem para que a gente possa perceber a diferença entre visões e aparições. Essas aparições de são de natureza corpórea. Observem aqui o relato de Atos
7, 55, 56. Abro aspas. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Observem que é uma visão, né, de Cristo glorioso, né, sentado à direita de Deus. Observem como esse relato, né, cheio de pompa, com a visão de Cristo no céu, sentado à direita de Deus, né, como o Senhor de toda a história, né, como ela é diferente a visão da aparição, né, a aparição de Jesus, que é sempre muito, o relato é sempre muito simples e confirma nessa natureza corpórea. Eu vou citar como exemplo a passagem a passagem que é muito conhecida, que Jesus encontra os apóstolos no mar de Tiberíades. Está em João, capítulo 21, versículos 10 a 15. Cito, abro aspas. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes, Simão Pedro. Subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Observem o que é importante da passagem aqui. É essa natureza física da aparição. Observem. Chegou Jesus, pois, tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. E o apóstolo, o evangelista, depois continua. E depois de terem jantado, né, então dando-nos a entender de que Jesus jantou, comeu pão e peixe com o seu corpo glorioso após a ressurreição, mostrando que as aparições eram físicas. E ainda que alguém possa levantar alguma dúvida que Jesus aqui não tenha se alimentado, tenha simplesmente dado o pão e o peixe para os apóstolos, o que não se compreende da leitura e da análise da passagem bíblica, a conhecidíssima passagem, né, em que Tomé coloca o dedo na ferida de Cristo, na ferida numa das feridas da crucifixão, na ferida lateral da crucifixão. Então, de fato, as aparições são de natureza física, corpórea, né? Jesus ressuscitado não é um fantasma, ele tem um corpo, né? E esse corpo, as escrituras documentam a presença desse corpo com informações diretas. O toque de Tomé, Jesus se alimentando de pão e peixe, né? Bem, então com isso eu também finalizo aqui o segundo conjunto de os dados, né, que apontam para as aparições. Já falamos do túmulo vazio, das aparições, agora vamos para a terceira evidência histórica que aponta para a ressurreição de Cristo, que são as origens da fé cristã. E aqui a pergunta é muito simples: como é que a fé cristã se inicia na história, né? A gente sabe que a fé cristã não se inicia com a crucifixão, né? Na hora da crucifixão, né, os apóstolos todos eles fugiram, debandaram, né? Antes disso até, né, já quando Jesus estava lá sendo julgado no Sinédrio, né, por Caifás, Pedro vai negar Cristo 3 vezes. Eu não conheço, não sei quem é esse homem. E quando Jesus é crucificado, a crucifixão é uma verdadeira arruína totalmente a fé que aqueles homens tinham em Cristo, é arruinada pela crucifixão, né? Então a fé cristã não começa nesse momento, né? Então o que foi que fez esses homens, né, que depois da morte de Jesus fugiram, né, passaram a se esconder? O que foi que fez com que esses homens passassem a acreditar na divindade de Cristo? Eu não encontro outra resposta a não ser o fato de que esses homens testemunharam um evento inaudito, um evento sobrenatural, né? E as escrituras nos afirmam que esse evento foi o quê? Foi testemunharem Cristo vivo novamente, ressurreto
depois da morte na cruz, 3 dias antes. Né? Então, resumidamente, são esses os 3 fatos históricos, eu repito, são 3 fatos históricos, né, que precisam ser explicados. Quais sejam? O túmulo vazio, as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo e as origens da fé cristã. O que eu vou fazer agora nessa segunda parte desse vídeo, espero não me alongar muito mais, é justamente conversar um pouco sobre quais são as hipóteses que ao longo dos séculos foram sendo aventadas para explicar esses 3 fatos históricos. Novamente, o túmulo vazio, as aparições e as origens da fé cristã. A nossa hipótese, né, como cristãos, é que Jesus Cristo, Deus ressuscitou Cristo dos mortos 3 dias após a crucifixão. Na verdade, para nós cristãos isso nem hipótese é. Isso é uma certeza. Né? Mas nesse momento, o que a gente vai colocar isso como hipótese. E a gente vai confrontar essa hipótese com todas as outras hipóteses que procuram justificar esses 3 fatos e ver se a hipótese da ressurreição se sai melhor em explicar os 3 fatos que a gente acabou de conversar, sobre os quais a gente acabou de conversar. Então, uma hipótese, eu vou começar aqui falando um pouco de uma hipótese mais recente, que é a hipótese da morte aparente. Essa hipótese ela começou a ser aventada no começo do século XIX. Então, o que essa hipótese diz? Né? Como é que essa hipótese procura explicar os 3 fatos? Essa hipótese diz o seguinte, que Jesus Cristo não estava morto quando ele foi retirado da cruz. A hipótese diz que Jesus ainda estava vivo quando foi retirado da cruz, foi colocado no sepulcro por José de Arimateia, colocado no sepulcro da própria família de José de Arimateia, e que Jesus teria, ainda vivo no sepulcro, teria saído, né, deixado o sepulcro, foi tratado, procurou alguma ajuda de algum tipo de tratamento médico ainda muito primitivo naquele momento, e depois apareceu aos apóstolos dizendo que havia ressuscitado. Ora, essa hipótese ela é boa para explicar o túmulo vazio. Jesus estaria vivo quando desceu da cruz, saiu do túmulo, e então explicaria por que é que o túmulo foi encontrado vazio pelas 3 mulheres. Né? No entanto, essa hipótese ela falha, né? Ela falha em explicar as origens da fé cristã. Né? E eu vou dar alguns motivos porque ela falha na explicação das origens da fé cristã. Primeiro é o seguinte, já é difícil a gente imaginar que Jesus Cristo, depois de todo o sofrimento pelo qual passou, de todo o desgaste corporal, né, todas a quantidade de lesões, tanto do primeiro do chicoteamento lá, ainda quando ainda estava lá sendo interrogado por Pilatos, depois sofreu toda aquela série de castigos, e depois com o próprio processo de crucifixão, né, é muito difícil imaginar que nessas condições físicas, né, praticamente um estado deplorável, conseguisse remover uma pedra do sepulcro. E ainda que Jesus tivesse feito isso, é muito difícil acreditar que os apóstolos, vendo Jesus Cristo naquele estado deplorável pós-crucifixão, que os apóstolos acreditassem que Jesus havia ressuscitado. Muito pelo contrário, eles provavelmente teriam visto Jesus e percebido que Jesus estava precisando de cuidados médicos, né? E não cuidados que precisava repousar, ser tratado, e não que ele já havia ressuscitado dos mortos. Né? Então esse é o primeiro problema com essa hipótese da morte aparente. Né? Mas o pior dessa hipótese é o seguinte, ela não tem plausibilidade. Por quê? Porque essa hipótese ela coloca em dúvida a credibilidade dos romanos como executores, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que os romanos eram experts, né, em crucifixão. O Jesus Cristo não foi o primeiro homem crucificado. Né? Os romanos já tinham essa prática de crucifixão praticamente desde a origem do Império. A prática, inclusive, nem é romana, ela já acontecia em outras civilizações. Mas os romanos, digamos assim, aperfeiçoaram o processo de crucifixão.
E a morte na crucifixão, ela acontece na verdade pode ser por vários fatores, né? Hipovolemia, que é perda de sangue, mas uma causa muito clara da morte na crucifixão é por asfixia. O indivíduo começa a perder as forças, né? Os braços ficam abertos, né? Como na imagem que a gente tem aqui, que é a imagem de Cristo ressuscitado, mas a crucifixão é com os braços abertos, dessa forma. E o indivíduo tem que erguer o tórax, né, fazer um movimento para que o tórax suba, né, e ele possa respirar, inspirar. Quando o indivíduo vai ficando fraco, à medida que o tempo vai passando, ele está pregado na cruz, ele não tem mais força e morre por asfixia. Como essa morte, percebam, como essa morte por asfixia, o momento dela é impreciso, não se sabe exatamente a hora que o sujeito morreu, porque ele pode fazer um esforço respiratório, está cansado, demorar um pouco para fazer o próximo esforço respiratório, mas pode conseguir fazer. Então, o momento da morte é incerto. Como é que os romanos se asseguravam de que o indivíduo não saísse da cruz vivo? Eles, depois de algum tempo, eles transfixavam o indivíduo com uma lança, na parte lateral do tórax normalmente, para assegurar que o sujeito morresse ali na cruz. Inclusive, isso foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus foi transfixado na parede lateral do tórax, né? Então, com base nessas evidências, a gente sabe que quando o indivíduo era condenado à morte por crucifixão, as chances de ele sair vivo, né, da cruz eram zero, eram de fato zero. Né? Inclusive tem uma passagem do historiador do Flávio Joséfo, em um outro livro, já citei hoje aqui o Flávio Joséfo, com Antiguidades Judaicas, mas essa passagem é do livro Vidas. E ele faz um relato muito interessante, ele coloca o seguinte: eu vi muitos cativos crucificados, abro aspas, eu vi muitos cativos crucificados e me lembrei de 3 deles, como meus amigos conhecidos. E fiquei muito triste com isso em minha mente, e com lágrimas nos olhos fui até Tito, o imperador, e contei-lhe sobre elas. Então ele imediatamente ordenou que fossem retirados e que tivesse o maior cuidado com eles, a fim de sua recuperação. No entanto, 2 deles morreram nas mãos do médico, enquanto o terceiro se recuperou. Observe o seguinte: dos 3 condenados que Flávio Joséfo reconheceu como antigos conhecidos, Tito ordenou que os 3 desses fossem retirados da cruz vivos. Dos 3 que foram retirados da cruz vivos, 2, recebendo os melhores cuidados médicos disponíveis, morreram. E 1 sobreviveu. Ora, esses 2 sobreviveram porque receberam os melhores cuidados médicos e porque Tito ordenou que eles fossem retirados da cruz ainda vivos. Isso não aconteceu com Cristo. Não houve nenhuma ordem por parte de Pilatos que Jesus fosse retirado da cruz. Então, essa hipótese da morte aparente é simplesmente absurda. Né? Jesus, de fato, morreu na cruz, né? E ele desceu da cruz realmente morto. Né? Quando foi colocado no túmulo do Zé de Arimateia, ele estava morto. Essa hipótese é simplesmente descabida. Uma segunda hipótese que a gente precisa também sempre conversar, essas hipóteses sempre são colocadas em mídias populares, né, em discussões, a gente vê esse tipo de discussão em grupos, em mídias sociais, de pessoas que realmente às vezes não têm muito conhecimento e jogam essas coisas. Às vezes um cristão menos desavisado lê aquilo, fica impressionado, né? Então eu já estou tentando rapidamente aqui, sem me estender muito, já, digamos assim, validar essas hipóteses que são realmente hipóteses que muitas delas, inclusive, hoje já não são mais nem discutidas, né, nos meios acadêmicos, né, em discussões especializadas. A segunda hipótese é a hipótese da conspiração dos apóstolos. Observem que essa hipótese diz o seguinte, que os apóstolos, qual é o núcleo dessa hipótese? É que os apóstolos, eles roubaram, fizeram um complô, se reuniram em complô, decidiram nesse complô roubar o corpo de Cristo, né? E depois disseminar a mentira de que o túmulo estava vazio, que eles tinham visto Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo apareceu para eles ressuscitar. A hipótese diz isso. Observem que essa é a primeira hipótese que foi aventada para o túmulo vazio. Como eu já comentei hoje, né, as autoridades judaicas, né, subornaram soldados que estavam no túmulo e disseram: olha, saiam contando por aí que os apóstolos roubaram o corpo de Cristo, né, e por isso é que o túmulo está vazio. Então essa foi uma das primeiras hipóteses aventadas. Ela tem um âmbito explicativo bom, porque ela explicaria o túmulo vazio, né,
como um produto do roubo dos apóstolos, explicaria também as aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, como um produto de uma mentira por parte dos apóstolos, né, e também, de algum modo, também explicaria as origens da fé cristã, também fundadas numa mentira dos apóstolos, que estavam dizendo que Jesus ressuscitou, etc. e tal, né? Mas essa hipótese ela tem problemas e problemas graves, que eu vou discutir agora e vou mostrar que esses problemas praticamente invalidam essa hipótese. Primeiro é o seguinte: se os discípulos roubaram o corpo de Cristo, por que eles inventariam uma história dizendo que 3 mulheres acharam o túmulo vazio? Perceba. Se houve um complô por parte dos discípulos, eles roubaram o corpo de Cristo, depois falsificaram as escrituras sagradas, dizendo que Jesus tinha ressuscitado, né, mas que na verdade eles tinham roubado o corpo, por que eles escreveriam nos evangelhos, né, que foram 3 mulheres que acharam o túmulo vazio? Seria muito mais lógico, como eu falei há pouco, já que as mulheres não tinham credibilidade como testemunhas, que eles relatassem que, por exemplo, Pedro achou o túmulo vazio, ou Tiago, né, João, né, eles não, provavelmente, se eles tivessem roubado o corpo e falsificado as escrituras, eles certamente colocariam que o corpo foi achado por um deles, e não por mulheres que não têm credibilidade como testemunha, não tinham credibilidade como testemunha na época. O segundo problema é por que eles iam inventar histórias, né? Eles poderiam até inventar histórias que Jesus estava aparecendo, que Jesus estava, aparições de Jesus estavam acontecendo entre eles, os apóstolos. Mas por que eles relatariam essas aparições com um caráter físico, né? Tomé tocando na ferida de Cristo, Cristo se alimentando de pão e peixe junto ao mar de Tiberíades. Por quê? Seria muito mais racional criar histórias de visões, né? Se eles tivessem que inventar essas histórias, inventariam histórias sobre Jesus Cristo aparecendo em glória, né, junto a Deus Pai, né, ou então voltando, aparecendo perante aos seus inimigos, né, Caifás, Pilatos, etc. Eles não teriam razão para criar histórias de aparição de natureza física, né? E o terceiro é o seguinte: essa hipótese também é problemática pelo seguinte: como é que os discípulos teriam conseguido roubar o corpo de Jesus se havia um guarda, né, postado em frente à pedra, né? Ainda que esse guarda tivesse dormido, é de se imaginar que na hora que os discípulos começassem a chegar para remover uma pedra enorme daquela, fariam um barulho, algum murmurinho, burburinho, e certamente se despertaria um dos guardas que estavam postados na frente. Então, esses já são os primeiros problemas dessa hipótese, né, que vão aos pouquinhos já minando a hipótese. Mas de fato, os dois maiores problemas dessa hipótese, eles são justamente aqueles que tocam no que diz respeito às origens da fé cristã. E são dois problemas que eu chamo de o problema da fé inabalável dos apóstolos, né? E o segundo é um problema do que eu chamo de a perspectiva da fé cristã. Vamos entender isso um pouco mais. Observemos o seguinte: todos os apóstolos, né, com exceção apenas de João, né, que foi exilado, na verdade, com exceção de Judas, que já tinha se enforcado, e João, que foi exilado na ilha de Patmos. Mas todos os outros apóstolos, nos anos subsequentes à morte de Jesus, eles foram martirizados, né? São Pedro, por exemplo, morreu crucificado em Roma, né? Pediu inclusive que a cruz fosse colocada de cabeça para baixo. Santo André, né, outro discípulo, morreu também na crucificação, na cruz em forma de X, né? O próprio São Paulo, apóstolo, que não é diretamente um dos 12 ali, ele não é um dos primeiros, não faz parte dos 12, mas ele morreu também decapitado nos anos subsequentes. Todos esses indivíduos, né, morreram por quê? Né? Porque eles não abriram mão da fé em Cristo, né? Observem, se os apóstolos tivessem, a pergunta que a gente deve fazer é: se os apóstolos tivessem se reunido num complô, roubado o corpo de Cristo e começassem a partir daí a inventar histórias mentirosas sobre aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, se eles tivessem mentido, né, sobre a sua própria fé, será que eles iam apostar a sua vida nisso? A resposta, obviamente, é não, né?
Na primeira ameaça que qualquer um deles tivesse recebido, ameaça de morte nos anos subsequentes, nos anos, nos meses, nas semanas e meses subsequentes, certamente eles teriam abdicado da fé, né? O próprio Pedro fez isso, né? Antes de Jesus ressuscitar, né? Quando Jesus estava sendo interrogado por Caifás no Sinédrio, Pedro, que ainda não tinha naquele momento uma fé pétrea, digamos assim, negou Cristo por 3 vezes, né? E o mesmo Pedro que negou Cristo por 3 vezes, né? Enquanto Jesus era interrogado, lá em Roma, por volta aí do ano 66 depois de Cristo, né? Ele não só não negou Jesus Cristo, né? Foi condenado à morte por crucifixão, não só não negou Cristo, como ainda pediu que a cruz fosse colocada de cabeça para baixo, por quê? Para que ele não fosse igualado, né, a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é sem dúvida um testemunho de uma fé muito profunda, né, de uma fé firme, né? E essa fé é uma fé inabalável, verdadeira, uma fé inabalável que que essa fé só pode nascer no coração de quem testemunhou de fato uma coisa sobre-humana, uma coisa sobrenatural, né, uma coisa extraordinária na história, que foi a ressurreição, né? Essa fé, né, que levou São Pedro até a morte por cruz, que levou Santo André à morte, que levou São Paulo também à morte por decapitação, e os outros apóstolos também, né? Inclusive há bibliografias interessantes sobre a vida dos apóstolos, o caminho de cada apóstolo seguiu depois da crucificação e da ascensão, na verdade depois da ascensão aos céus de Cristo. Essa fé não tem como se sustentar sobre mentiras. Então, os apóstolos foram até sustentar a sua fé até a morte, justamente porque sabiam que Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Se eles tivessem reunido em complô, né, inventado uma mentira, na primeira ameaça, não, a gente realmente inventou uma mentira, a gente roubou o corpo, e depois começou a inventar, dizendo que Cristo havia ressuscitado, mas fomos nós que roubamos o corpo para salvar a própria vida, né? Então ninguém vai até a morte por crucifixão, mortes das mais dolorosas possíveis, simplesmente sustentando uma mentira. O segundo problema é um pouco mais difícil, um pouco mais elaborado, mas eu vou tentar explicar de um modo mais simples, que invalida essa hipótese do roubo do corpo de Cristo. O que é? É que os apóstolos, a gente precisa lembrar o seguinte, os apóstolos, antes de serem cristãos, eles eram judeus do primeiro século, tá? E a ideia, né, na tradição judaica, a ideia do Messias, né, que é o libertador do povo de Israel, aquele que vem, né, reestabelecer o trono de Davi, essa ideia ela é dissociada da ideia de ressurreição, né? Na verdade, ela é dissociada antes disso até da própria ideia de morte, né? Os judeus do primeiro século não esperavam que o Messias, o libertador de Israel, novamente, que vinha reestabelecer o trono de Davi, que vinha reinar novamente, né? E que vinha subjugar os inimigos de Israel, né? Esses judeus do primeiro século, eles não acreditavam que o Messias viesse, né? E fosse morto e crucificado, né? Se você era um judeu do primeiro século, né, e aparecia alguém dizendo que era o Messias e esse indivíduo era morto e crucificado, a sua opção era encontrar outro Messias, porque aquilo não era o Messias, não é verdade? Então não havia, é isso que eu quero dizer, não havia, eu quero deixar claro, não havia essa perspectiva por parte dos primeiros, dos 12, dos apóstolos, né, de que o Messias ressuscitaria, porque ele nem morreria de fato, né? Ele nem morreria, ele viria para conquistar e restabelecer o trono de Davi. Então, pensar que os apóstolos roubaram o corpo e depois inventaram mentiras sobre a ressurreição, né, do Messias, é incompatível com essa crença dos próprios apóstolos. E o segundo problema também, que é bem relacionado a esse problema que também é um problema de perspectiva da ressurreição, é de que, compreendam, também esses judeus do primeiro século, na tradição judaica, né, a ideia de ressurreição não acontecia dentro da história.
A ideia de ressurreição acontecia ao fim dos tempos. Não existia essa ideia de que um indivíduo ressuscitaria ainda durante a história vigente. A ressurreição seria apenas, volto a dizer, no final dos tempos. Então, os judeus do primeiro século, aqui eu estou me especificando, estou me referindo mais especificamente aos apóstolos, né? Eles nunca passariam pela cabeça, pela mente desses homens, né? De que eles pudessem inventar uma história sobre a ressurreição, porque eles não compreendiam a ressurreição dessa forma. Quer dizer, eles não compreendiam a ressurreição como algo acontecendo dentro da história. Então, a gente, apenas olhando da nossa perspectiva atual, que cremos na ressurreição de Cristo, a gente pode imaginar que eles pensavam da mesma forma, mas não é assim. Simplesmente não é assim. E volto a dizer, enfatizo isso, esses homens não acreditavam na ressurreição dentro da história, apenas ao final da história. Portanto, eles nunca poderiam ter inventado e disseminado mentiras sobre a ressurreição de Jesus Cristo, porque simplesmente eles nunca imaginavam que um homem, né, ainda que se dissesse filho de Deus, pudesse ressuscitar dentro da história. É um pouco mais complexa esse detalhe, né, da interpretação e da escritura e da análise dessa hipótese do roubo de Cristo, mas é muito importante essa questão da perspectiva da ressurreição. Bem, então são esses os argumentos que depõem contra essa hipótese do roubo do corpo de Cristo. Uma terceira hipótese que foi durante muitos anos aventada, e aqui eu já vou me encaminhando para o final dessa apresentação, é a hipótese da alucinação. Essa hipótese diz o seguinte, que as aparições de Jesus Cristo foram meras alucinações, não foram aparições reais do Jesus Cristo corporal, tendo voltado à vida. Né? Eram meras aparições. Eram meras alucinações, quer dizer, era uma visão de Cristo, mas que Cristo não estava lá. Né? Essa hipótese ela é muito boa para explicar também a questão das próprias aparições, mas ela não explica o túmulo vazio. Além disso, essa hipótese tem outros problemas. Por exemplo, para argumentar que os apóstolos tiveram alucinações, na verdade, existe aqui uma premissa subjacente. Qual é? É de que esses apóstolos estavam predispostos a ter essas alucinações. A gente não tem esses dados, né, de que os apóstolos estivessem predispostos. Talvez só Pedro, que talvez pudesse estar arrependido de ter traído Jesus, né? E aí ele pudesse estar psicologicamente suscetível a ter alucinações de Cristo depois da morte de Jesus. Mas isso, por exemplo, não justifica, observem que ainda que isso justificasse uma aparição para Pedro, que estava psicologicamente abalado, arrependido por ter negado Cristo, isso não justifica, por exemplo, a aparição para Tiago, que eu já comentei hoje, que era primo ou irmão de Jesus e que não cria na divindade de Cristo. Então esse homem certamente não estava psicologicamente suscetível a ter aparições, visões de Cristo, porque ele simplesmente não acreditava que Cristo fosse o Filho de Deus, né? Além disso, observe, já citei aqui algumas passagens de São Paulo Apóstolo que comentam, né, que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos simultaneamente. Será que essas 500 pessoas estavam todas, né, com uma predisposição psicológica a ter alucinações? A resposta é muito provavelmente não, né? Além disso, volto a dizer, né, se alguma dessas primeiras pessoas tivesse tido alucinações, né, eles nunca concluiriam dessas visões, alucinações de Jesus, que Jesus teria ressuscitado dos mortos, porque, volto a dizer, acabei de comentar há pouco, essas pessoas não tinham concepção de ressurreição dentro da história. A ressurreição só acontecia no fim dos tempos. Então, muito provavelmente, se elas tivessem visto aparições, visões, alucinações, chame-se do que quiser, de Cristo, teriam concebido, suposto, na verdade, que Cristo estava havia sido arrebatado para os céus, né, e estava voltando uma forma de aparição, e nunca que havia ressuscitado. Repito, reforço, porque não era essa a concepção de ressurreição desses indivíduos, tá certo? E por fim, para não me alongar muito, eu termino então com a hipótese da ressurreição, né? Que para nós cristãos não é nem hipótese nenhuma, é uma certeza, né, de que Cristo ressuscitou. A hipótese da ressurreição
ela tem um excelente âmbito explicativo, porque ela explica o túmulo vazio, né? O túmulo está vazio porque Deus ressuscitou Cristo dos mortos 3 dias depois de sua morte por crucifixão. Explica as aparições, né? Jesus Cristo aparece aos apóstolos, aparece a Pedro, aparece a Tiago, aparece a 500 irmãos ao mesmo tempo, aparece a São Paulo depois, e as aparições são carnais, mostrando que Jesus, pós-ressurreição, não era um fantasma, ele tinha um corpo capaz de se alimentar, capaz de permitir com que um homem tocasse suas feridas, e por aí vai. E explica também a hipótese da ressurreição, a própria origem da fé cristã, uma fé inabalável que leva os apóstolos, e não só os apóstolos, todos os mártires da igreja, até morte, né? E mortes geralmente cruéis, né? Porque não abandonam a sua fé, porque tem convicção de que Jesus Cristo de fato ressuscitou dos mortos, né? Foi trazido de volta à vida por Deus. A hipótese da ressurreição ela tem sido acusada, né, de ser artificial, né, pelos seus opositores, porque eles colocam que é um evento sobrenatural na história, de fato é. Mas se nós levarmos em conta o contexto histórico, né, em que a ressurreição acontece, né, se nós levarmos em conta as próprias alegações de Cristo, né, que dizia, né, que era filho de Deus, né, então, nesse sentido, a gente pode dizer que a hipótese se encaixa perfeitamente bem nesse contexto. Obviamente eu não tenho tempo para entrar em muitos detalhes aqui, né? Meu tempo já até se estourou um pouquinho, já estou com 1 hora e 6 minutos aqui de apresentação, mas dentro do contexto histórico, a hipótese ela se encaixa perfeitamente bem. Uma outra coisa também que a gente que eventualmente nós escutamos é o seguinte: mas essa hipótese é muito artificial porque homens não ressuscitam dos mortos. Ora, veja bem, eu posso perfeitamente, né, acreditar que homens, normalmente, seres humanos, normalmente não ressuscitam, ou vamos colocar melhor, que os seres humanos não ressuscitam, né? Homens mortos não ressuscitam, eu posso perfeitamente acreditar nisso e simultaneamente acreditar, né, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, né? As duas crenças não são compatíveis. De fato, homens comuns morrem e não ressuscitam, pelo menos não dentro da história. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi ressuscitado por ele ao 3º dia, né, depois da sua crucifixão. E essas crenças não são incompatíveis, né? Eu poderia falar ainda um pouco mais sobre a hipótese da ressurreição, mas percebam que ela, ao que parece, quando a gente analisa hipótese a hipótese, a gente vê que ela é a hipótese que melhor explica os 3 fatos históricos que eu comecei na minha apresentação, né, que eu comecei discutindo no começo da apresentação. Então, o objetivo dessa minha conversa para esse Christian Day, então, foi apenas trazer algumas informações, né, que possam dar algum subsídio para que nós possamos, quando confrontados, não é? Não só confrontados, quando questionados sobre a razão da nossa fé, que nós possamos, pelo menos, ter alguns conhecimentos sobre esses fatos, né? Túmulo vazio, aparições e tal, e saber também, de alguma forma, dar algum tipo de resposta, pelo menos para esses questionamentos mais banais que a gente escuta no dia a dia. No entanto, para quem tiver mais interesse, né, de estudar um pouco mais sobre esse assunto, né, eu trouxe aqui alguns livros que eu vou mostrar aqui. O primeiro deles é esse livro aqui, que chama Em Guarda, né? Foi publicado aqui pela editora, deixa eu só ver aqui qual foi a editora, só um minuto. Foi publicado aqui pela editora a Vida Nova, editora Vida Nova, é uma edição de 2010, e o autor é o William Lane Craig, muito conhecido, é um famoso apologeta cristão, né? Muito do que eu comentei aqui hoje está no capítulo 9 desse livro do Craig, né? Ele é muito didático na apresentação das evidências para a ressurreição de Cristo. Então eu sugeriria para quem tem interesse, pelo menos um interesse inicial, começar com esse livro do William Lane Craig, né? Um livro Em Guarda, defendendo a fé cristã com razão e precisão. É esse título aqui, né?
Quem quiser, ainda do William Craig Lane também, esse livro aqui, A Veracidade da Fé Cristã, né? Ele discute, os textos são inclusive muito parecidos desse primeiro livro do William Craig Lane que eu mostrei e esse segundo livro. Esse aqui, ele aborda a questão da ressurreição de Cristo no capítulo, deixa eu abrir aqui, já localizei, aqui no capítulo 8, a ressurreição de Jesus, né? Ele aborda no capítulo 8, é muito semelhante esse capítulo 8 desse livro do Craig com aquele livro que eu apresentei inicialmente, mas ele é um livro um pouco mais completo porque ele cita alguma bibliografia interessante que pode ser consultada. Foi publicado aqui também pela editora Vida Nova, e esse aqui, a última edição, se eu não me engano, é de 2012. Então está aqui, chama A Veracidade da Fé Cristã. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais depois desse primeiro livro do William Lane, pode então passar para esse segundo livro aqui. Quem quiser ainda um pouco mais a fundo, estudar ainda mais, né, a ressurreição de Deus, pode adquirir esse pequeno volume aqui, né, não é pequeno, eu estou brincando, chamado A Ressurreição do Filho de Deus. É um estudo muito mais complexo, né? É um livro que foi publicado aqui, o autor é o N.T. Wright, foi publicado aqui no ano de 2013, uma publicação, a copublicação da Academia Cristã e da editora Paulus, né? É um livro realmente muito volumoso, é um estudo muito, muito denso. Tem aqui por volta de acho que em torno de 1.100, não, 1.100 páginas. Em torno de 1.000 páginas, é um estudo volumoso, mas muito interessante para quem quer estudar um pouco mais sobre a ressurreição de Cristo, né? E, por fim, dois títulos, eu tenho mais, eu não encontrei todos os títulos na biblioteca, mas para quem quer estudar um pouco mais, não sobre diretamente a ressurreição, mas sobre a confiabilidade dos evangelhos, que eu conversei um pouco sobre a confiabilidade dos evangelhos, que são documentos históricos, antes de serem livros sagrados, são documentos históricos, eu indicaria dois livros. Primeiro, um livro mais simples, esse livro, infelizmente, até onde eu saiba, só tem em inglês, né? Chamado Can We Trust the Gospels? Né? Can We Trust the Gospels? É um livro do Peter G. Williams, né? É um livro fininho, de 138 páginas, foi publicado pela editora Crossway, né? Editora Crossway. É um livro muito interessante, ele vai discutir, mostrar um pouco daquilo, né? Na verdade, mais profundamente, um pouco daquilo que eu mostrei aqui nessa apresentação, que os nossos evangelhos são documentos históricos, né? Então, essa desconfiança tola de que a Bíblia não é confiável, realmente você escuta de pessoas que realmente não estudaram a fundo o tema. E ainda para quem quer estudar um pouquinho mais também sobre relatos, passagens dos evangelhos que são confirmadas em fontes não cristãs, que também dão muita confiabilidade aos nossos evangelhos, pode também adquirir esse livro aqui, Jesus Outside the New Testament, do Robert Van Vroost, né? Tá aqui o livro, publicado aqui eu adquiri aqui em 2016, mas ele foi publicado, deixa eu ver se eu encontro aqui a data, do ano 2000, já é um livro que já tem alguns belos anos aí, 21 anos, né? E ele é um livro que aborda, então, como eu falei, realmente é um livro muito interessante porque ele fala de fontes não cristãs que confirmam passagem dos evangelhos, tá bom? E esses são a bibliografia mais importante que eu tinha para mostrar, né? Mas eu vou apenas mostrar, quem tiver interesse, um pouco de interesse em poesia cristã, né? Eu vou mostrar aqui, então, fazer um pouco aqui de autopropaganda, mas não é o livro mais importante. Se tiverem que adquirir, adquiram esses livros que eu acabei de mostrar. Mas é o meu último livro que saiu agora, né? O Sacrificium, saiu pela editora Mondrongo, né? Um livro de poesia cristã, eminentemente cristã, né? Esse livro saiu esse ano, tem poucos meses, é o meu quarto livro, né? Então, tá aqui o Sacrifício, para quem tiver interesse em poesia cristã, tá aqui o Sacrifício. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para o Christian Day. Quero terminar, então, novamente agradecendo o padre Gilson Magno e ao poeta João Filho pelo convite. Obrigado.